Graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o rolo, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E lhe perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela passagem tão poderosa e tão esclarecedora, tão única a respeito do teu filho Jesus aqui na terra. Nós entendemos que naquele dia que ele falou essas palavras, houve um impacto naquela sinagoga. Pessoas se maravilhavam das suas palavras de graça. Que mais uma vez aquilo possa acontecer, Senhor, porque cremos que é o mesmo Espírito que opera aqui nesse lugar, que opera nas nossas vidas soberanamente. Faz assim, meu Pai, que pessoas possam conhecer a importância de conhecer Jesus Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido em algum lugar a expressão conhecer Jesus é tudo. Há sermões com esse título, há nomes de livros com esse título, adesivos de carro com esse título: Conhecer Jesus é tudo. O que talvez você não faça ideia é o quão decisivo é conhecer Jesus para a sua vida nesse mundo e na vida eterna. Nós falamos na semana passada da entrada de Jesus em Jerusalém e mostramos o quanto Jesus é único, e falamos sobre a autoridade de Jesus como rei. De vez em quando, o Senhor Jesus vai exacerbar, no bom sentido, a sua autoridade, a sua singularidade. Vai mostrar que ele não é apenas mais um mestre, que ele é o Messias, o Filho de Deus, prometido na lei e nos profetas. Depois da sua ressurreição, ele encontrou 2 discípulos frustrados no caminho de Emaús. Perguntou como é que eles estavam, e eles disseram: Olha, está tudo muito mal, só você não sabe as últimas notícias. Havia um homem aqui chamado Jesus, varão poderoso em palavras e obras. Eles estão falando para Jesus sobre Jesus. Eles não estão reconhecendo o Jesus ressuscitado. Não sei se é madrugada, se é noite, o que houve. Eles disseram: Ele era poderoso em palavras e obras, mas ele morreu. Ele morreu. E aí, a Bíblia nos diz que Jesus vai comer na casa desses 2 discípulos, e lá explica as Escrituras, se apresenta, se revela a eles e diz: Era necessário que tudo que estava escrito sobre mim na lei e nos profetas se cumprisse. Ele ensinou a lei e os profetas. A lei e os profetas, meus irmãos, representa toda a Bíblia, e toda a Bíblia é sobre Jesus Cristo.
Pois bem, ele vai para Nazaré. Nazaré é uma das cidades mais importantes na vida de Jesus. Ele nasce em Belém, ele é criado em Nazaré. Ele gostava mesmo de Cafarnaum, mas ele é criado em Nazaré. Todo mundo sabia lá, todo mundo viu coisas sobre as quais nós teríamos curiosidade. Todo mundo viu o Jesus criança, todo mundo viu o Jesus adolescente e talvez todo mundo viu o Jesus jovem. E é muito provável que Jesus tenha vivido a sua humanidade no sentido mais radical em Nazaré, porque ninguém espera nem as coisas que ele vai dizer, ninguém espera que ele faça grandes milagres, porque ele era o Jesus. Jesus é um nome mais comum do que você pensa. Havia outros Jesuses na história da Bíblia, por assim dizer. O próprio nome de Josué é meio parecido com o nome de Jesus em hebraico. Tem pessoas que são chamadas na Bíblia de Bar Jesus, quer dizer, filho de Jesus, seu Jesus, que morava ali na esquina. Tem um homem recomendado por Paulo, chamado Jesus, chamado o Justo. Então tinha muito Jesus. Ele é o Jesus, ele é o filho do carpinteiro, o Jesus, o que mora ali. Quando Pedro pregou aquele sermão maravilhoso em Atos 3, para mim uma das frases mais chocantes é quando ele diz: esse Jesus que vocês mataram, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu só consigo imaginar aquela multidão fazendo dando um grande som de admiração, porque se o nome de Jesus era comum, então é meio que ele é meio que o Zé. E é como se Pedro tivesse dito: o Zé que vocês mataram, ele é o Messias, Deus o fez Senhor e Cristo, ele está sentado à direita de Deus. E aí a multidão deve ter se admirado demais. Aqui na sinagoga de Nazaré, Jesus vai de novo impactar pessoas. O ser de Jesus impacta pessoas. Todo mundo conhece Jesus lá. Todo mundo. Ele é tão de Nazaré que a profecia dizia que ele ia ser chamado de o Nazareno, para que não seja confundido com outros Jesuses. Ele é o Jesus, o Nazareno. Diz o texto, ele foi criado lá. Imagina você voltar para a sua cidade e rever pessoas, parentes, né? E a Bíblia diz que num sábado ele entra na sinagoga segundo o seu costume. Uma sinagoga é uma espécie de congregação substituta do templo. Porque quando o templo é destruído, e quando os judeus são exilados, eles inventam as sinagogas. As sinagogas dizem reunia entre 10 e 12 famílias. Na nossa cabeça, para a gente entender, era uma igrejinha. E estava cheio de sinagoga por todo canto. Então ele vai a uma sinagoga. E qual era o programa da sinagoga? Você vai numa igreja, hoje tem programa, né? Hoje vai ter testemunho, hoje vai ter música, hoje vai ter pregação, hoje vai ter um cantor de fora, blá, blá, blá. Qual era o programa ali? Uma das coisas que fazia parte do programa era alguma leitura profética. E vai ter leitura esse dia, geralmente feito por um homem dos 12 anos para frente. E parece que a coisa funcionava assim: eles liam uma passagem, e na semana que vem, de onde parou essa passagem, a leitura era continuada. E Jesus é famoso, todo mundo conhece Jesus. Então o que fica implícito é que ele é a pessoa convidada para fazer a leitura pública do Velho Testamento. Disseram: você vai fazer a leitura. Talvez para algumas pessoas fosse uma honra. Vai ser uma honra ter o mestre Jesus fazendo a leitura pública do Velho Testamento. E nós sabemos exatamente qual foi o livro que deram para Jesus ler. Qual foi o livro?
Qual foi o livro? Profeta Isaías. Como a Bíblia chegou até nós, mais especificamente Isaías 61. Então deram o rolo do profeta Isaías. Jesus abre o rolo e vai procurar uma passagem específica que ele quer ler naquele dia. Se fosse uma Bíblia como a nossa, ele iria folhear até achar Isaías 61. Então ele acha, né, coisa mais ou menos assim, até encontrar a passagem que ele quer ler. E ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu quero dividir essa mensagem em duas pequenas partes. A primeira é o que Jesus Cristo pode fazer quando ele entra na vida de uma pessoa. E a segunda, sobre o tamanho do choque que foi causado naquela sinagoga por causa de um detalhe, por causa de um esquecimento proposital, entre aspas, de Jesus Cristo naquele dia. Pois bem, a primeira coisa que Jesus disse que veio fazer nesse mundo é evangelizar os pobres, pregar as boas novas aos pobres. Quando João mandou perguntar, João seu primo, né, João Batista, você é o Messias, é você mesmo, ou nós temos que esperar outro? Ele disse, diga a João o que vocês veem, que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o Evangelho. Meus irmãos, a coisa mais importante na vida de um ser humano é o Evangelho. Nessa atual dispensação, a coisa mais importante é o Evangelho. Muitos movimentos têm surgido, e esses movimentos surgem como sendo coisas muito importantes. Mas à medida que eles retiram o Evangelho, eles podem se tornar nocivos. Cada movimento que surge como sendo a última descoberta para a igreja de Jesus Cristo, eles vêm desfigurando o Evangelho, transformando o Evangelho numa outra coisa que nem de longe faz parte do projeto original. Nos últimos séculos nós vimos teologias liberais, teologias neoliberais, teologias ortodoxas, vimos a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação tira o foco da mensagem inicial do Evangelho. O Evangelho chega para o pobre e diz assim, você é um pecador diante de Deus. Ele também vai dizer isso para o rico, mas como tem mais pobre no mundo do que rico, ele chega para o pobre e diz, você é pecador diante de Deus, e você precisa ter uma coisa chamada consciência de pecado. Você precisa sentir o tamanho da sua dívida para com Deus, e aí você se arrepende dos seus pecados, conhece Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como solução de Deus para pagar pelos teus pecados, e aí você se arrepende, reconhece Jesus como sendo o único caminho para te levar de volta a Deus, e você é salvo, você é perdoado, seu nome é escrito no livro da vida, você recebe o Espírito de Deus, você agora tem uma história eterna, brilhante, te esperando. A teologia da libertação não chega assim para o pobre. Diz, olha, você é uma vítima. E você é uma vítima porque pessoas vitimizaram você. A teologia da libertação é a prima pobre do comunismo. Você é uma vítima. Você é uma vítima do capitalismo. Você é uma vítima do ruralismo. Você é uma vítima. E todos os meios precisam ser atingidos para desvitimizar você. Então, o que temos para hoje? Invasão de terras, né? Vamos junto, é nós, é a teologia da libertação.
vamos dar a terra para você. Eu quero só dizer o seguinte, que você pode dar 1 milhão de hectares a uma pessoa. Existem várias coisas, se você não fizer, ela pode sair pior. E biblicamente, você pode dar quanta terra quiser a um indivíduo. Se você não pregar o evangelho, ele nunca será liberto. Ele será apenas um escravo com terra, um oprimido com terra. Ele será um pobre com terra. Pregue o evangelho. É claro que existem questões sociais urgentes e importantes, mas nada é mais urgente do que a pregação do evangelho. Também precisam ouvir sobre a importância da pregação do evangelho esses movimentos loucos de cura que têm surgido, de cura e de libertação. Os nomes são bonitos, né? Eu lhe pergunto, de que adianta supostamente curar uma pessoa e não pregar o evangelho? O que vai acontecer com uma pessoa que morre sem conhecer Jesus? Ele pode estar curado, sarado. Nesses negócios de cura, estão prometendo até cura da obesidade, cura instantânea da obesidade. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos, não que eu esteja gordo, mas como eu gostaria que isso fosse verdade, né? Como eu gostaria que isso fosse verdade. Eu vi um cara anunciando essa cura e dizendo: olha, pai, por favor, tome cuidado, não venha com uma saia muito frouxa, porque ela vai cair instantaneamente. De tanto peso que você vai perder, depois que eu fizer a oração, sua saia vai cair. Meio horrorosa a cena, né? Com todo respeito às mulheres gordas, mas imagine uma gordona enorme sendo trazida à frente, o pastor começa a orar, a saia cai, né? Que cena! Veja como a distância do evangelho no que ela pode transformar uma pessoa, um movimento, um pastor, uma igreja. Quando você tira o evangelho, tudo que sobra é bizarro, é invasão de terra, é a calça do gordão caindo no culto, é gente caindo e babando e levantando e dando a volta por baixo, né? Sacudindo a poeira e dando a volta por baixo. Nada, absolutamente nada muda. Não se pode tirar a pregação do evangelho. O próprio Jesus disse: digam a João que está rolando umas curas, eu sou o Messias, ninguém vai sair da minha presença doente, mas é pregado o reino de Deus. Houve uma situação em que Jesus disse: vamos para outras terras, para que eu pregue, porque para isso é que eu vim. Muitas pessoas pensam que Jesus veio a esse mundo para curar. Não é verdade, não é verdade, ele não veio para curar. Curar é um bônus, é um acidente santo. Curar é um extra, é um plus. Jesus Cristo veio mesmo, foi para pregar o evangelho. E o evangelho inclui o ser humano entender que ele é um pecador. As pessoas estão sendo ministradas, não que elas são pecadoras, mas que elas são mais que vencedoras. O processo já foi trocado, não podemos tirar o evangelho. Pregue o evangelho para cada pessoa. Pregue o evangelho para as crianças, pregue o evangelho a toda criatura. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar o evangelho. Em segundo lugar, ele diz: me enviou para pregar libertação aos cativos. E Jesus Cristo não disse cativo do quê? Não disse que tipo de libertação. Mas a palavra é tão forte que nós podemos entender que ela se aplica a várias áreas da vida, inclusive libertação de domínios demoníacos. Esse mundo não sabe a influência dos demônios. Esse mundo não sabe a influência das potestades espirituais. Esse mundo não sabe o quão organizados são os demônios. Eles são tão organizados que existem espíritos territoriais chamados de príncipes. Quando Daniel orou pedindo respostas a uma revelação, um anjo veio trazer respostas e foi interrompido
por um ser esquisito chamado o príncipe do reino da Pérsia. Um principado, um domínio operando na Pérsia naqueles dias. Depois somos informados que há o principado do reino da Grécia. Um demônio, uma força, operando na Grécia naqueles dias. Mas durante o ministério de Jesus, vemos N tipos de demônios se manifestando na presença de Jesus. Um dos que mais me chamam a atenção é um que a Jesus mandou que fosse dito o nome. É uma das poucas vezes em que Jesus conversa com o demônio. Diferente do pastor da televisão, Jesus não quer muito papo com o demônio. O demônio não se torna o centro das atenções. Não tem essa conversa de, diz teu nome, fica de joelho, desgraçado. Diz teu CPF, diz de onde tu vem, né? O que tu quer nessa vida? Mas que cara burro, né? A Bíblia diz que o demônio veio para roubar, matar e destruir. O cara tem que fazer uma entrevista com o demônio para saber o que é isso. Não tem muito disso. Aliás, Judas diz que pessoas que não conhecem dessas coisas dizem bobagens, né? Insultam autoridades sobre as quais eles não têm o menor conhecimento. Mas uma dessas poucas vezes em que Jesus conversa com o demônio, ele diz o teu nome. E o demônio falou, meu nome é Legião, porque somos muitos. Uma legião de demônios na vida de uma pessoa. E Jesus libertou aquele jovem, contra todas as possibilidades, contra todo... Uma das razões porque não posso acreditar em livre-arbítrio é que um processo demoníaco não tem liberdade para absolutamente nada. Ele nem fala, ele nem tem consciência de absolutamente nada. E Jesus Cristo conta todas as possibilidades. Vai até aquele jovem pela graça e o liberta. O jovem vivia uma situação complicada. Vivia em cemitérios, gritando. Tentaram amarrar ele com correntes. Ele já quebrava as correntes e ele se cortava. Esse é um nível avançado de possessão demoníaca. E aí gerou-se a lenda de que demônio que é demônio tem que ser barulhento e tem muita força, né? Pastor, eu vi lá o demônio derrubou 6 homens, né? Nem sempre são os mais perigosos, nem sempre. Às vezes os mais perigosos são os educados, né? São aqueles que atraem a classe intelectual. Esses são os mais baixos, né? Se cortando, vivendo em cemitérios. Muita gente não vai ter solução nenhuma para a sua vida, enquanto não for resolvido um problema chamado domínio espiritual da vida daquela pessoa. Nem sempre é uma possessão. Mas há famílias, meus irmãos, que a gente não tem muita dúvida, tem um domínio espiritual. Aqui é preciso de uma libertação. Há pessoas, vou usar linguagens folclóricas populares, há pessoas muito carregadas neste mundo. Há pessoas tão carregadas que se você estiver numa reunião e a pessoa abrir a porta e entrar, você sente, dá para sentir o enxofre do negócio. É pesado, né? É pesado. Não gosto muito das lendas do seca-pimenteira, né? De pessoas que se olhar para uma pimenteira, a pimenteira seca. Mas não sei não, hein? Não sei não. Ouvi história de um homem no Nordeste que matava galinhas com o olhar. A galinha morria. É muito demônio. Mas para a vida ser escravizada, não precisa ser um legião gritando nos cemitérios e se cortando. Há vários níveis dos demônios sobre as vidas das pessoas. E tem hora que a gente tem que ser honesto. Tem coisa ruim aqui. Tem influências perigosas aqui. Quem liberta? Jesus. Eu sei que esse tema é meio batido, porque tornaram isso quase uma brincadeira, não é? Através desses espetáculos televisivos, desses shows
religiosos, os nomes dizem bem, é um show do demônio que se manifesta com voz grossa e diz para o pastor: eu odeio você. Demônio que puxa faca para matar o pastor e eu te odeio, eu vou te matar. Meu irmão, no dia que o demônio quiser lhe matar, ele não vai fazer muita... Não se preocupa não, tá? No dia que quiser lhe matar, ele não vai fazer muita propaganda. Então, existe um lado que foi prejudicado, a compreensão verdadeira, a partir das Escrituras, de que existem vidas que o demônio dominou. Se você é uma pessoa curiosa, você deve perguntar assim: mas por quê? Eu não sei. Sei que o pecado deformou a raça humana, criou laços entre pessoas e seres espirituais perversos, mas sei também que algumas pessoas ultrapassaram linhas. A Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Algumas pessoas ultrapassaram linhas. Algumas pessoas foram além da conta. Algumas pessoas que se achavam, resolveram... É meio parecido com dependência química. Tudo começou porque o sujeito se achava esperto e de repente se vê no emaranhado de compromissos espirituais elevadíssimos. Aprenda uma coisa: o diabo quer tudo. Seja o espírito se manifestando de forma grosseira ou educada, o diabo quer tudo. Quando você vem a Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse: o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos. Libertação, libertação. Será que alguém na sua família não precisa de libertação? Deixa eu abrir um parêntese para falar de uma aberração doutrinária. Em muitos lugares, os crentes ficam endemoniados toda semana. Um crente ou outro fica endemoniado. E começa lá uma oração de fogo, um reteté, um manto novo. Como é que estão chamando essas coisas agora? É tanta novidade que eu me desatualizo. E olha que eu sou curioso. Começa uma série de loucuras de meu Deus, aí o crente fica endemoniado. E aí, supostamente, é liberto, é tirado o espírito daquele suposto crente. E aí, mês que vem, de novo. E aí, 10 dias depois, de novo. Você acha que é Jesus que está libertando essas pessoas? O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar libertação aos cativos. Não é Jesus. Jesus não restaura, não liberta a prestação. Quando você conhece Jesus, a Bíblia diz: o Espírito Santo vem morar sobre você, no seu corpo, no seu interior, no seu coração, no seu espírito. Deixa eu lhe dizer uma cena que o próprio Jesus contou isso. Ele disse: quando o espírito maligno sai do homem, e eu não sei por que as pessoas entendem aquela passagem quando o crente se desvia. Não tem nada de crente desviado. Diz assim: quando o espírito maligno sai do homem, se ele sai é porque já estava, não é? Ele não tem nada com crente desviado. O espírito maligno sai do homem, anda por lugares ermos e voltando encontra aquela casa vazia. E traz com ele 7 companheiros piores do que ele. E o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Simplesmente, existem pessoas que são depósitos de demônios. Mas os demônios, segundo o próprio Jesus, gostam dos desertos. Então, sai de férias, vai dar uma voltinha. Aquela pessoa está mais aliviada porque o demônio foi dar um rolê por aí. E ele resolve voltar. Mas quando ele volta, a casa está vazia. O que quer dizer uma casa vazia, meu irmão, minha irmã? Uma casa vazia é uma pessoa que ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Você pode tirar demônio 10.000 vezes de uma pessoa. Se você não pregar o evangelho para ela, nada, absolutamente nada aconteceu. Quando o demônio voltar, a casa está vazia e vai ser pior.
ele traz 7 companheiros. Imagina o demônio procurando seus colegas, né? Imagina, o pessoal dá nomes folclóricos para os demônios, né? Imagina o Legião procurando o Exu do Lodo, o Zé Pelinta não tem, porque Zé Pelinta é uma lenda, é um ser humano, não é um demônio. Procurando o Tracais, diz, rapaz, eu encontrei ali uma casa vazia. Vamos para lá. Toda pessoa que não conhece Jesus, que não foi, a sua casa não foi habitada pelo Espírito Santo, é uma vítima em potencial. Por que o mundo não é cheio de endemoniados? Porque Deus não permite. O mundo não é cheio de endemoniados, porque Deus não permite. Se fosse permitido, os demônios habitariam os seres humanos. Não adianta pregar, expulsar demônios e não pregar o evangelho. A libertação vem a partir do conhecimento do evangelho. Eu não acredito em crente que fica endemoniado nos cultos. Vamos criar uma situação radical. Alguém se converteu e teve um passado muito barra pesada com os demônios. Vamos supor que no começo da conversão haja grandes lutas. Mas é só isso. Porque Jesus Cristo veio para libertar. Isto é uma igreja ou é um inferno? Onde os próprios membros, toda hora, ficam caindo endemoniados. Raciocine. Isso é a igreja ou as portas do inferno? Raciocina comigo. Jesus Cristo veio pregar libertação aos cativos. Imagina uma criança criada numa igreja onde os crentes ficam endemoniados a toda época. Toda hora tem alguém caindo, toda hora tem alguém sendo liberto para daqui a algum tempo cair de novo endemoniado. O que é isso? É Jesus que está libertando estas pessoas. Mas Jesus também disse que veio da restauração da vista aos cegos, porque segundo a Escritura, Satanás cegou o entendimento das pessoas para que eles não creiam e não lhes resplandeça a luz do evangelho e não sejam salvos. É por isso que a Bíblia diz que é impossível uma pessoa entender por si só o evangelho. É impossível. Se o Espírito de Deus não trabalhar no seu ser, se não houver luz, se não houver um trabalho do Espírito Santo, como houve no caso de Lídia, diz o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para ela entender o evangelho. Se não houver isso, não vai entender. O evangelho não faz sentido. A Bíblia diz, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque elas lhe são loucura e elas se discernem espiritualmente. Mas quando nós pregamos o evangelho, o Espírito de Deus abre o entendimento das pessoas e Jesus Cristo dá vista aos cegos. A pessoa agora não é mais um cego, não é mais um obscurecido no entendimento, agora ele tem alguma capacidade para ver. E por último, penúltimo, Jesus Cristo disse que veio pôr em liberdade os oprimidos. Há uma diferença aqui entre cativos e oprimidos. Talvez para mim uma visão clara na Bíblia é quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Algumas pessoas foram levadas cativas, outras ficaram em Jerusalém, oprimidas. Nabucodonosor vai lá 3 vezes. 3 vezes. E ele não leva todo mundo. Na primeira vez ele leva a realeza. E algumas pessoas ficaram lá oprimidas. De que maneira? De todas as maneiras. Primeiro, pelo medo. Segundo, tendo que pagar impostos pesados para um rei mau, para um rei pagão. Na vida, meus irmãos, muitas pessoas não são possessas, mas eles são oprimidos. Uma possessão, como o próprio nome diz, o demônio toma posse do corpo da pessoa. É uma possessão? Sim, pode ter voz cavernosa, pode ter estremecimento, pode bater nas pessoas, pode se cortar, sair gritando.
é uma possessão, o demônio tomou posse. Uma opressão é um pouquinho diferente. Ele necessariamente não possui, mas oprime, sugestiona, controla estilos de vida, controla pensamentos. E acredite, meus irmãos, isso é mais fácil de acontecer do que você imagina. Por exemplo, Pedro estava conversando com Jesus, e Jesus disse assim: quem sou eu? Diga aí, quem eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo respondeu: Simão, isso aí que você está dizendo é uma revelação espiritual. Foi o Espírito de Deus que revelou a você. Você é um homem bem-aventurado. Foi o Espírito de Deus, você foi usado por Deus para dizer isso. Pois bem, eles continuam conversando, na mesma conversa. E Jesus Cristo disse: eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ser entregue, vou para a cruz. E Pedro disse: não vai não. Não vai não. Isso jamais vai te acontecer. Perceba, quase todo mundo aqui sabe qual foi a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Vá para lá, Satanás. Né? Na primeira vez, isso aí é o Espírito Santo de Deus. Na segunda vez, Jesus disse: é o diabo. Veja, a mesma pessoa usada por Deus pode ser usada pelo diabo. Não é uma possessão, mas é um vacilo enorme. Deu lugar ao inimigo, creu em coisas que não deviam, descreu de coisas, brincou, ultrapassou limites. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Jesus está falando isso há 3 anos. Como é que esse Pedro ainda não creu? O diabo entrou literalmente na mente de Pedro. Na primeira vez, Pedro falou e Jesus disse: é o Espírito de Deus. Como diríamos hoje, é de Deus. Na segunda vez, Pedro falou, Jesus disse: é do cão. Não. Estou vendo você, diabo. O papo fica reto aqui. Estou vendo você aí atrás. Né? Pedro não estribuchou, não se cortou, não foi para os cemitérios, mas foi usado pelo diabo. Sim ou não? Sim. É bem possível que durante a sua vida, vou dizer uma coisa triste para você. É bem possível que durante a sua vida, uma vez em outra, você vai ser usado pelo inimigo. Não é? Às vezes um familiar, eu estou dizendo isso aqui, mas às vezes um familiar teu te irrita e você vai lembrar das palavras que eu disse. Né? Vai dizer: mas bem que o pastor falou, né? Né? Não vá chamar sua esposa de diabo, não vá chamar seu marido de diabo, por favor. Mas é possível ser usado pelo inimigo, e se continuar sendo usado, aí nós temos uma opressão explícita, contínua, constante. Jesus Cristo liberta você das opressões também, mas ao mesmo tempo a Escritura diz: não deis lugar ao diabo. Se a Escritura adverte para você não dar, é porque é possível dar. E quem deu lugar ao diabo? Você. Fazendo o quê? Coisas erradas. Pensando o quê? Coisas erradas. Crendo em quê? Em coisas erradas. Eu acredito que um dos lugares que mais se dá lugar ao diabo hoje é dentro da chamada igreja evangélica. E por quê? Porque uma vez que você abandona o evangelho e a sã doutrina, tudo vale. Uma vez abandonado o evangelho, o que sobra? Nada. Espaço para que o inimigo trabalhe. Então perceba, ele veio evangelizar, ele veio libertar os cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Não precisa ser possesso, mas há muitos não convertidos oprimidos e precisam de liberdade. Jesus fechou
essa mensagem fazendo os seguintes gestos. Depois de ter dito tudo isso, ele falou assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor, e fechou o rolo. Houve um choque aqui. Fechou o rolo e disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu perguntei a vocês qual foi o livro que foi dado para Jesus ler. Qual foi? Isaías. Qual o capítulo? 61. Jesus praticamente cita toda a passagem de Isaías 61, menos uma frase. E quando vai chegando nessa frase, ele fecha o livro. É como se alguém fosse ler o Salmo 23 e fechasse na metade. A parte que Jesus não falou é apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Quando chegou na vingança do nosso Deus, Jesus Cristo fecha e disse: hoje se cumpriu as Escrituras. Nós entendemos, meus irmãos, que as revelações de Deus são dadas por estágios, progressivamente. A vinda de Jesus tem vários estágios. Por exemplo, tem a primeira vinda, tem a segunda vinda. Na primeira vinda, ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas o dia da vingança do nosso Deus não é para agora. O grande dia da ira do Senhor não é para agora. Por isso Jesus fechou o rolo e disse: hoje se cumpriu, hoje se cumpriu. Essa outra parte vai se cumprir no futuro. Porque Jesus Cristo é o Senhor da história. Sobre ele não estão apenas as coisas que se cumprem hoje no seu tempo, mas no futuro. É fascinante perceber nas Escrituras como o futuro está nas mãos de Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo. Ele não serve só para evangelizar os pobres e pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos, mas ele serve também para controlar o futuro. O futuro está nas mãos de Jesus Cristo. O ano aceitável do Senhor começou, é a época da graça, é o anúncio do reino de Deus. Mas vem por aí, meus irmãos, um dia que a Bíblia diz, nunca houve igual. Vem por aí um tempo que a Bíblia diz será de tanto sofrimento, que nem antes, nem depois daqueles dias haverá dias iguais. E a Bíblia chama esse período de o grande e terrível dia do Senhor. No Apocalipse e nos Evangelhos, nós chamamos ele de a grande tribulação. Cada vez, quando lemos a Escritura, percebemos o quanto o mundo se aproxima disso. O dia da vingança do Senhor é uma série de fatos que acontecem, que vão terminar no juízo final. A vingança total do nosso Deus será no juízo final, quando as pessoas tiverem que comparecer perante Jesus Cristo e serem julgadas por ela. Você tem toda a sua vida para não enfrentar o dia da vingança do nosso Deus. Veja, Jesus fechou o livro. Não é porque aquilo não vai acontecer, é porque aquilo não se cumpriu ainda. Todas as outras coisas sobre Jesus se cumpriram. Ele disse, hoje se cumpriu. Eu estou aqui para libertar cativos, para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos. Eu estou aqui, se cumpriu hoje. Essa é a época da graça. Mas ele não citou o dia da vingança. Você já parou para pensar como seria terrível enfrentar Jesus Cristo no seu trono, julgando os vivos e os mortos, um por um, e a pior parte, cada um segundo as suas obras? Você pode perguntar assim, mas eu tenho ouvido aqui nessa igreja que as obras não salvam. E não salvam não, mas condena, piora tudo. Porque Deus é tão santo que cada agressão contra Deus está escrito lá. Os livros serão abertos. Tem tempo, não se preocupe, é eternidade adentro.
Eu não sei se você já foi num julgamento demorado, desses de 4 horas, 5 horas, 6 horas, noite adentro, e vê um réu lá de cabeça baixa, ouvindo acusações. Agora imagine um julgamento onde você tem que enfrentar Jesus Cristo como o seu juiz. Não é o Cordeiro, não é o Salvador, não é o Jesusinho amoroso, é o seu juiz. É o dia da vingança do nosso Deus. Está se aproximando um tempo onde o planeta Terra vai experimentar parte desse dia, onde as profecias do Apocalipse se cumprirão. E elas culminarão numa série de fatos que vão levar ao juízo final. Você já imaginou estar diante de Jesus Cristo para ser julgado por Ele? Quando Jesus prega o Evangelho, isso inclui não ser julgado. O cristianismo não é uma religião que a gente está aqui se esforçando para ir para o julgamento para ser aprovado. O cristianismo nos ensina que em Jesus nós já fomos julgados. Quem nele crê não é julgado, não será julgado. O que não crê já está julgado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Um verdadeiro cristão não tem medo do julgamento, porque nem vai acontecer. Em Cristo, todos fomos julgados. Ele morreu por nós. Mas se alguém não está em Cristo, vai enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. Como é que eu me livro de Jesus como juiz? Eu costumo dizer que é a pessoa mais assustadora do universo. É Jesus Cristo no seu trono, na posição de juiz. A pessoa mais assustadora do universo não é o diabo. É Jesus Cristo sentado no seu trono, na posição de juiz. Como é que eu me livro do juiz Jesus? É correndo para os braços do Salvador Jesus. E você só tem uma vida para fazer isso. Se não fizer nessa vida, você vai enfrentar o grande e terrível dia do Senhor. Lembra? Jesus nem citou essa frase, fechou o livro antes. E disse: hoje se cumpriu. Mas o futuro, meu irmão, ainda não se cumpriu. Está na hora de pensar no seu futuro. Todo o país está assustado com as mudanças da regra da Previdência. Porque eu vou perder dinheirinho da minha aposentadoria, eu vou trabalhar um pouco mais, meu futuro está comprometido. Isso é nada. Está vendo como o futuro assusta? Isso é nada quando você pensar no seu futuro eterno. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos por Jesus Cristo, que nos evangeliza, nos dá vista, nos liberta do império das trevas, nos liberta das opressões do inimigo. Se há pessoas aqui oprimidas, meu Deus, que não deem lugar ao diabo, que se rendam suas vidas completamente a Jesus, que não sejam usados pelo inimigo. Mas se há pessoas ainda que não selaram seu destino eterno e que vão enfrentar o dia da vingança do nosso Deus, que o Senhor lhes dê consciência da necessidade que eles têm de se render a Jesus e aceitá-lo hoje, recebê-lo em suas vidas como o único caminho, para um dia ouvirem da sua boca: vinde, servo, vinde para o meu reino. Que essa sede do Evangelho, meu Deus, cresça em seus corações e redunde em muitos frutos de decisão para a tua honra e para a tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém.